Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e também falo muito sobre Percy Jackson, porque é uma das minhas histórias favoritas. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o 7º episódio de Percy Jackson. A gente tem muitas coisas pra falar sobre ele. Vamos lá? Depois de um 6º episódio que deixou muito a desejar, a gente tem um 7º episódio que se reencontra, o ritmo da narrativa, mas que ainda assim mantém alguns problemas que a série teve ao longo da sua temporada toda. O episódio começa com a visita do nosso trio ao Crosta, ao Procrusto. Eu fiquei com a sensação de que essa cena ia se desenrolar e aí a gente ia ter uma espécie de volta no tempo pra ver eles falando um pouco sobre o plano que eles tinham montado pra chegar até ali, pra lidar com essa figura, com essa criatura. Mas não, isso não aconteceu, né? É que eu tive a sensação de que esse começo do episódio foi bem do nada. E foi bem sem explicação, né? O Percy entra ali na loja de colchões do Crosta e já sabe quem ele é. Ou seja, de novo eles têm que enfrentar uma ameaça e de novo eles chegam já sabendo quem é a ameaça e como lidar com essa ameaça, né? Eu acho que isso foi um grande problema da temporada como um todo e se mantém na reta final. E aí muita gente vai dizer, ai Mari, mas eles são semideuses, eles já estudam sobre isso, eles já sabem. O estranho era eles nunca saberem de nada no livro. E assim, vamos ser honestos, vamos ser justos. Eu acho que tem alguns momentos da série em que sim, faz sentido eles já saberem com o que eles estão lidando. Um exemplo disso pra mim é a Medusa, porque no livro eles estão ali num covil com estátuas, com uma pessoa que não mostra os olhos e demoram muito pra se tocar que é a Medusa quando isso é muito óbvio, quando isso já é muito óbvio. Então, na série eles entram já sabendo onde eles estão, porque eles veem ali as estátuas e porque a Annabeth associa o empório da Tia M à Medusa muito rapidamente. Pra mim, nesse momento, fez sentido. Eu acho que isso não precisava ser resolvido assim em todas as ameaças, em todos os obstáculos. A gente poderia, sim, demorar um pouquinho mais em alguns momentos pra eles se ligarem do que tá acontecendo. Porque tudo bem, eles são semideuses, mas eles são crianças, eles têm 12 anos de idade, né? Ah, o Grover é um pouco mais velho, ele é um sátiro, sempre viveu nesse mundo. Sim, mas não necessariamente eles precisam saber de tudo. A mitologia grega é muito extensa. Então é tranquilo a gente acreditar que algumas coisas sejam surpresa pra eles. Que algumas coisas eles não saibam exatamente como funcionam. Mas aqui eu acho que ainda tem a explicação subentendida de que Hermes deixou uma carta pra eles, um mapa, dizendo mais ou menos como eles tinham que fazer. E aí, provavelmente, estava escrito nesse mapa quem era a pessoa que estaria guardando a passagem para o mundo inferior. No livro, essa parada do nosso trio na loja do Crosta não é algo tão importante, tanto é que eu achei que não ia aparecer aqui na série, e se não tivesse aparecido eu acho que não teria nenhum problema, seria uma coisa que a gente poderia deixar de lado, né? E no livro também, a passagem do mundo inferior não fica ali na loja do Crosta, né? Eles só acabam passando por esse lugar, porque tá ali no meio do caminho deles, né? Mas não necessariamente eles entram no mundo inferior por ali. Mas eu gostei muito do plano da Annabeth usar o boné da invisibilidade pra prender o Crosta na cama, né? Ela joga ele enquanto ela tá invisível. E eu acho que a série tem usado bem o boné da invisibilidade da Annabeth. Porque no livro, ela tem o boné e ele só é necessário, ele só é aproveitado em alguns momentos específicos, né? E a série tá o tempo todo lembrando que esse boné existe, que ele é uma ótima ferramenta, que ele pode ser usado e não deve ser deixado de lado tão fácil. E aí então eles encontram a passagem para o mundo inferior e a gente tem 2 detalhes para prestar atenção. A Annabeth dá uma bolinha que ela encontra ali pro Grover, que é uma bolinha tipo de ansiedade, né? Então ele tá ali muito nervoso, porque eles estão prestes a entrar no mundo inferior, e aí ela vê a bolinha, dá pra ele fica apertando e ele fica um pouco menos nervoso, né? Ele começa a ficar um pouco mais tranquilo porque ele tem algo pra se distrair. Só que aí essa bolinha depois é usada pra lidar com o cérebro dentro do mundo inferior. O outro detalhe é que o Percy decide dar as pérolas pro Grover e pra Annabeth e não ficar com todas as 4 com ele. E isso serve pro Grover perder uma das pérolas, né? E eles só ficarem com 3 pérolas, como é no livro. A gente fala já sobre isso. E também serve pra Annabeth conseguir sair do campo de Asfódelos. E a gente também fala sobre isso já já. Mas é isso, eles entram no mundo inferior, eles passam ali por essa passagem, por essa porta que dá ao mundo inferior, que fica na loja do Crosta. E aí a maior parte do nosso episódio gira ao redor deles estando no mundo inferior.
E isso também é intercalado com um grande flashback da Sally com o Percy e que depois também tem Poseidon aparecendo, né? E as narrativas desses dois momentos se conversam. Eu gosto muito dessa ideia do flashback, eu acho que se amarra muito bem com a história, porque a gente vê no flashback a Sally tentando levar o Percy pra uma nova escola, ele não quer ir. Quando eles chegam lá, o diretor não quer aceitar o Percy por causa do incidente na outra escola dele. O Percy então fica na esperança de ser educado em casa, né, de estudar em casa, mas ele fica muito triste quando isso não dá certo, quando ele vê que a mãe tá determinada a fazer ele estudar numa escola, e ele acha que a mãe quer se ver livre dele. E ele vira pra mãe em determinado momento e diz: eu nunca faria isso com você, eu nunca ia querer te deixar pra trás, né? E anos depois, a gente vê o Percy no mundo inferior sendo obrigado a deixar a mãe dele pra trás, a se separar da mãe. E aí é como se ele entendesse as decisões difíceis que a mãe dele tomou no passado, né? É só agora que ele tá entendendo tudo que a mãe fez por ele ao longo dos anos. A mãe não queria se ver livre dele. A mãe só sabia que isso era o melhor pra ele, que ele precisava viver outras coisas, que ele precisava ser educado em outros lugares e que seria bom manter essa distância para que ele pudesse estar seguro e se preparar para a jornada que ela sabia que ele teria mais pra frente, né? E aí agora os papéis se invertem, porque quando eles chegam de fato até o Palácio de Hades, quando eles veem a mãe do Percy, eles são obrigados a deixá-la pra trás. Ela precisa ficar mais um tempo no mundo inferior. Mas a gente vai chegar lá. Então a gente já volta a falar disso e a gente já volta a falar também desse flashback. Vamos conversar um pouco sobre as coisas que acontecem dentro do mundo inferior. Eu achei os visuais do mundo inferior impecáveis, ficou muito bonito, ficou muito da forma como a gente sempre imaginou, né? Eu acho que eles trabalharam muito bem no design de produção, no desenvolvimento dos visuais desse cenário, né, do começo ao fim do episódio, do primeiro momento em que a gente vê o mundo inferior até o momento em que o trio sai dele, tá tudo muito impecável visualmente falando. A gente também tem uma referência nesse episódio ao Mágico de Oz, porque quando eles entram ali, o Percy fala: a gente não tá mesmo mais no Kansas, né? E isso é uma referência à conversa que ele tava tendo com a Sally na escola, né? Quando ela para o carro, ela vira e fala: a gente definitivamente não está mais no Kansas. Ela tá falando de não estar mais em Nova York e de como as coisas ali naquela escola são mais tranquilas, né, do que o caos da cidade. E é uma referência ao que a Dorothy fala no filme do Mágico de Oz. E aí eu quero fazer uma crítica bem pequena, mas eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Quando a gente pensa no mundo inferior do livro, quando eles entram ali no mundo inferior mesmo, né, a gente tem coisas que acontecem, várias coisas pequenas que acontecem até eles conseguirem chegar no Palácio de Hades. E a série entende que precisa mostrar cada uma dessas coisas. Mas eu sinto em alguns momentos que a gente só estabelece, que a série só estabelece uma checklist do tipo: agora o trio tem que encontrar o Caronte, agora o trio tem que encontrar o Cérbero, agora o trio tem que acontecer o negócio do tênis, tem que ver o negócio do tênis acontecendo. Então eu sinto que tem ali uma checklist que o episódio segue e que nem sempre deixa as coisas super fluidas. Mas isso não atrapalha o ritmo geral do episódio. Eu acho que o episódio ele tem uma boa construção e ele leva o nosso trio aonde o nosso trio precisa ser levado, né? Então eles estão ali no mundo inferior e a primeira coisa que eles veem é o Caronte, que faz essa travessia dos mortos até o mundo inferior de fato, né? Até os lugares do mundo inferior que eles precisam estar. Uma coisa que eu não entendi, inclusive, é que eles vão ali pra fila da morte do mundo inferior. Inclusive é muito engraçada a cena deles tentando furar a fila pra chegar mais rápido, e o Percy dizendo pro Grover que o Grover precisa passar um tempo com ele em Nova York pra perceber que ninguém fica de fato na fila, né? E eles chegam até o Caronte e enfrentam o Caronte ali de certa maneira. Mas o que eu ia dizer que eu acho engraçado é que eles, em determinado momento, estão crentes de que eles precisam estar ali na fila da morte, passar pelo Caronte, passar pelo barco. Mas depois que as coisas dão errado, que Caronte chama o Cérbero pra atacá-los, né, eles simplesmente conseguem entrar no mundo inferior de uma outra maneira, né? Eles conseguem entrar meio que voando até o topo da montanha. E eu achei que isso ficou confuso. Inicialmente precisava, então, passar pelo Caronte, fazer uma travessia ali dentro do mundo inferior, mas aí depois não fez a travessia necessariamente, né? Mas enfim, então eles chegam até o Caronte. Caronte obviamente percebe que eles estão vivos e não os deixa passar. E o Percy ainda diz pra ele: de certa forma, todos estamos morrendo, né? Se for ver bem, todo mundo tá no caminho da morte. Mas o Caronte não compra essa ideia e traz o Cérbero só pro apito e chama o Cérbero, que é esse cão de 3 cabeças. E eu vi um comentário muito engraçado no banco de séries que dizia assim: olha que legal, escalaram o mesmo ator que fez o cão de 3 cabeças em Harry Potter pra fazer o Cérbero aqui.
Enfim, só uma bobeirinha, mas eu achei engraçado. E aí o Cérebro então tá atacando o nosso trio e ele consegue engolir o Grover. O que é muito legal porque serve pro Grover perder a pérola. Essa é uma mudança do livro, né? No livro o Percy só recebe 3 pérolas e aí na série ele recebe 4 e eu gosto dessa mudança porque significa que Poseidon não deixaria a Sally presa no mundo inferior. Ele sabia que o Percy estava indo buscar a mãe também e que eles estariam então em 4 pessoas. Poseidon não deixaria deliberadamente uma das pessoas para trás, né? Então é inteligente da parte dele deixar 4 pérolas com o trio. E aí, no meio do caminho, eles perderem uma das pérolas e por conta disso, isso se tornar um problema, né? Essa falta de uma das pérolas pra levar um deles pra casa, no caso, a mãe do Percy pra casa, né? Mas eu gosto da mudança que a série faz. Então o Grover perde ali a pérola. E a gente vê também a Annabeth lidando com o Cérebro. Ela que consegue domar o cachorro. Primeiro ela faz um carinho nele, e aí ele dorme. Aí depois, quando ele acorda de novo e ela precisa subir até onde o Percy e o Grover já subiram com o tênis voador, ela joga a bolinha e daí ele sobe, ela consegue se pendurar ali nas montanhas. Inclusive, uma grande referência, eu vou aceitar que é uma referência, ao plot do final da Marca de Atena, que é um outro livro do Rick Riordan, em que a Annabeth passa ali por uma situação relativamente parecida. Não é nada parecida, mas ela precisa ali se pendurar numa montanha, né? A gente vê ela caindo ali de um lugar, mas ela consegue subir, eles ajudam ela a subir e eles seguem caminho pelo mundo inferior. E aí a Annabeth diz pro Percy e pro Grover como ela conseguiu lidar com o cachorro, né, de 3 cabeças. Ela fala, meu pai costumava ter um cachorro e aí eu lembrei de alguns truques que eu fazia com esse cachorro quando eu era criança. E isso é interessante porque pouco depois ela acaba ficando presa no campo de Asfódelos, que é o lugar onde as pessoas que têm arrependimentos da sua vida ficam presas. Então, literalmente, as pessoas criam raízes ali, naquele lugar do mundo inferior, por terem se arrependido de ter feito algo, ou por terem se arrependido de não ter feito algo. E nesse momento, a Annabeth também acaba ficando um pouco presa, né? E aí, nesse momento também, a Annabeth acaba ficando um pouco presa. Ela não consegue seguir caminho, e ela fala pro Grover e pro Percy seguirem sozinhos. O que significa que a Annabeth também tem arrependimentos da vida dela, e por isso o lugar também identificou isso e prendeu ela ali. Eu gosto deles terem adicionado isso porque na minha interpretação, a Annabeth tem arrependimentos de ter fugido de casa, de não ter lidado melhor com o pai. Porque ela só explica pra gente na série que o pai não a valorizava, ela passou a ser um fardo pra família, então ela fugiu de casa. E depois, mais pra frente, a gente descobre que não é exatamente assim, né? Que o pai tentou contato com ela, que o pai queria que ela voltasse pra casa, que ele se preocupava com ela, mas ela estava determinada a não olhar pra trás, né? Ela estava determinada a não perdoar o pai pelos erros dele e a não aceitar que as coisas eram um pouco diferentes do que ela tinha imaginado que fossem. Então, esse é o arrependimento da Annabeth, na minha interpretação dessa cena, e eu gosto disso. Além disso, eu acho que sim, é triste não ter a Annabeth no restante, né, das cenas dentro do mundo inferior, mas é bom também, que eu acho que se a Annabeth estivesse com o Percy e com o Grover, no momento em que o Tênis tentasse puxar eles pro Tártaro, ela já teria sacado a revelação que vai abrir pra gente só no próximo episódio, né? Mas enfim, a Annabeth decide ficar e deixar o Grover e o Percy continuarem. E ela diz pro Percy que confia no pai dele. Ou seja, ela tá ali com a pérola e ela confia no presente que o pai dele deu pra eles. E ela vai sair do mundo inferior usando essa pérola. É isso que ela quer dizer. Ela vai segurar um pouco o Cérebro pra eles, vai comprar um pouco de tempo pro Grover e pro Percy. E aí a gente vê de fato ela jogando a pérola no chão e sumindo do mundo inferior, enquanto o Percy e o Grover continuam o caminho. Em seguida a gente tem então esse momento, né, do Tênis meio que arrastando o Grover para o Tártaro. Isso vai ser explicado no próximo episódio, como a gente já sabe. Mas quando o Percy consegue salvar o Grover, ele sente um peso muito grande na sua mochila. E aí ele abre a mochila e lá dentro está o Raio Mestre de Zeus. E eles percebem que eles foram enganados, né? Quem foi que deu essa mochila para eles? Ares. Então o Ares deu a mochila pro Percy e pro trio de forma geral, né? E dentro da mochila sempre esteve o Raio Mestre, mas ele estava ali de certa forma camuflado. Nesse momento a missão poderia acabar, porque se eles jogassem as pérolas no chão, eles seriam levados para a superfície e aí eles devolveriam o Raio Mestre de Zeus e daria tudo certo. Porém, a Sally estava no mundo inferior, né? Então o Grover e o Percy decidem continuar até o Palácio de Hades para eles poderem encontrar a mãe do Percy.
Inclusive, lindo o palácio de Hades no mundo inferior. Achei muito legal os visuais desse momento também. E então o Grover e o Percy encontram Hades, encontram o deus dos mortos. E eu gosto que Hades é diferente do estereótipo, né? Fazendo uma comparação com o filme, ainda que comparações com o filme não devam ser feitas, né? Hades do filme é muito estereotipado, ele parece um guitarrista de banda de rock and roll, porque ele tem o cabelo comprido e ele tem cara de mal, e ele parece realmente uma pessoa muito esquisita. Aqui na série, ele é um cara normal e elegante. Eu acho que a gente quebra com esse estereótipo, né, de que Hades, então, é um deus ruim, é um deus esquisito. Acho que a interação dos dois com Hades é bastante interessante, né? A gente vê ali a Sally como estátua, é uma espécie de estátua, e Hades diz pra eles que é só dar o que ele quer que ele devolve a mãe do Percy. E o Percy acha que ele tá falando do raio mestre de Zeus. Mas o Percy percebe que não, que Hades não quer o raio mestre de Zeus, que ele não roubou o raio mestre de Zeus. Ele só salvou a mãe dele porque ele queria que o Percy fosse até lá pra devolver o elmo dele, né? O elmo de Hades também foi roubado. Essas revelações acontecem ali nesse momento. Mas eu tenho um probleminha com o que vem em seguida. Tenho um problema com o que vem em seguida. Porque nesse momento o Percy já se toca, ele já percebe que é Cronos quem tá por trás de tudo. E aí eu acho que ele não deveria ter percebido tão cedo. Eu acho que a gente deveria ter segurado essa revelação pro próximo episódio, sabe? Porque instantaneamente ele se toca de que, então Cronos foi destruído por Zeus, e aí ele tá no Tártaro em pedacinhos, mas ele tá dando um jeito de voltar, ele quer recuperar o seu trono, ele quer começar uma guerra com os olimpianos, e ele também tem conversado com o Percy nos sonhos dele, é Cronos quem tem conversado com ele nos sonhos e não Hades. Essas são coisas que, pra mim, no livro, foram bastante impactantes quando reveladas. E aí eu acho que aqui na série, a gente entra de novo, a gente cai de novo nessa mesma reclamação de que o trio sempre sabe de tudo, né? Mas enfim, o Percy já percebe. E aí eu achei a reação de Hades um pouco confusa. Não é nem que eu acho que ele tá tramando alguma outra coisa, tá? É só que eu achei meio confuso mesmo. Porque logo que o Percy diz pra ele que é Cronos, ele já acredita. Ele fala, não, Cronos tá no Tártaro. E aí o Percy dá uns 2 argumentos e ele já fala, não, então beleza. Então pede a minha proteção, Percy Jackson, porque você vai precisar da minha proteção, a sua mãe também, o seu amigo também. E me dá o raio. Tipo assim, até um segundo atrás ele não queria nada, ele não queria o raio. Ele não tava nem aí pro raio. Mas daí agora ele diz que ele precisa pra se preparar com a guerra contra Cronos. Do absoluto nada. Eu acho que nesse momento o Hades não deveria ter acreditado de forma alguma nessa teoria. Deveria ter falado que não, que é impossível, não sei o que, nananã. E aí o Percy estaria então certo, seguro disso. E aí ele sairia do mundo inferior com o Grover, prometendo que ia voltar pela mãe, que ele buscaria a mãe, né? Mas enfim, eles usam a pérola pra sair do mundo inferior. E ele sai dali dizendo, hold fast, mom. Então segure firme, mãe. Que é o que a Sally tinha dito pra ele no primeiro episódio da série, quando ela decidiu se sacrificar pra lutar contra o Minotauro, e o Percy nesse momento perde a mãe, né? E essa cena final, ela é intercalada com momentos do flashback da série do Percy, que vem aparecendo no episódio todo, e eu acho que a montagem disso é belíssima, gosto muito. E a gente tem, então, nesse momento, Poseidon aparecendo, né? Então o que é intercalado nessa reta final é a aparição de Poseidon. Poseidon nunca conheceu o Percy, mas a gente vê no momento ali de desespero a Sally fazendo uma oração, fazendo uma prece, queimando comida, né, pra Poseidon, e ele recebe essa prece e aparece ali pra visitá-la. E os dois têm uma conversa belíssima, belíssima. A Sally quer criar o filho longe do mundo de Poseidon, porque ela quer que o Percy descubra quem ele é antes das pessoas desse universo começarem a dizer pra ele quem ele precisa ser. Só que diante de tudo que tá acontecendo, ela tá disposta a levar o filho pro acampamento. Porque ela acha que vai ser mais fácil, porque ela não tem conseguido uma boa escola pro filho, porque ele tá começando a entrar nesse mundo aos poucos, né? Mas Poseidon quer escutar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer, porque ele sabe que ela não pode conversar disso com mais ninguém. Porque ele sabe que ela tá sozinha e que esse é um fardo muito grande pra ela carregar. O que é muito fofo, né? É muito bonitinho. E aí ele aconselha ela. Ele aconselha ela a deixar o Percy na escola, a segurar mais. Porque vai ser difícil, não vai ser fácil, mas vai ser o melhor. Se ela acredita que vai ser o melhor pro Percy, é porque vai ser melhor. Vai deixar o Percy mais forte, vai deixar os dois mais fortes. E quando for o momento, o Percy então vai entrar nesse universo, vai descobrir
quem ele é. E aí a Sally aproveita e pergunta pra Poseidon se ele não quer conhecer o Percy, mesmo que rapidamente, ainda que ela saiba que ele não pode fazer isso. Ele diz, não, um dia quando ele estiver pronto, quando ele souber quem ele é e qual é o seu lugar, quando ele souber qual é o seu destino, eu estarei do lado dele. Ele promete isso e é isso que ele faz nesse momento, né, porque as pérolas funcionam. Ele tira o filho e os amigos ali do mundo inferior. E o episódio acaba com essa fala de Poseidon, né, dizendo que vai estar do lado do Percy. Só que essa última fala dele é intercalada com uma cena do trio com Ares. Então, o Percy e o Grover saem do mundo inferior, a Annabeth ajuda eles a levantar, porque ela já saiu antes, né, ela tá ali numa praia. E pelo que eu entendo, a gente tá em Montauk, que é o lugar onde Poseidon e Sally se conheceram, então é pra lá que Poseidon manda o filho e os seus amigos. Só que quando eles chegam lá, Ares tá os esperando. Ares, que é o deus traidor nesse contexto, né, tá ali esperando o trio e ele tá pronto pra lutar contra o Percy. E a gente tem um cliffhanger, porque o episódio acaba nesse momento, né. A gente achou que nesse episódio a gente já teria a luta do Percy com Ares, mas é bom que não, porque daí isso fica pro próximo episódio, né? A gente tem um episódio final da temporada um pouco mais forte e com um pouco mais de ação. Então estou animada pra ver essa cena, esse embate entre eles, acho que vai ser muito legal. Um outro último comentário que eu queria fazer antes de encerrar o vídeo é que eu senti que a trilha sonora nesse episódio foi muito mais pesada, mais dramática, mais presente. Então foi algo que eu gostei também. Então a gente tem aí um penúltimo episódio que é bastante interessante. Tem uma outra coisa que eu mudaria, que não me agradou tanto, mas é um episódio muito melhor do que o episódio anterior. E eu acho que ele constrói um bom caminho pra gente ter um último episódio pra temporada muito, muito bom. E a gente vai estar aqui semana que vem falando sobre ele. Me contem nos comentários o que é que vocês acharam desse novo episódio de Percy Jackson pra gente poder continuar conversando, tá bem? Deixem um joinha no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações pra não perderem os próximos vídeos, porque além do vídeo comentando o último episódio da série, eu tenho alguns outros vídeos sobre Percy Jackson preparados pra vocês, tá bem? Obrigada, um beijo grande e tchau!